é a importância da competência, liderança para um negócio? Para quem está começando um negócio, qual é a importância de desenvolver essa competência, começando aqui com o Sandro? Vamos lá, Flávio. Veja, eu sempre comento que uma empresa, ela na realidade é uma abstração jurídica, né? Por trás de um CNPJ, você tem dezenas, centenas ou milhares de CPFs. Uma empresa é um ajuntamento de pessoas que pretensamente estão unidas em prol de um objetivo comum. Dessa forma, como transformar desempenho em performance? Como transformar o desempenho de cada indivíduo numa performance individual e coletiva? É aí que entra o líder nesse papel fundamental. Ao longo dos anos, né, Flávio, nós confundimos um pouco o papel do gestor com o papel do líder. Eu gosto de fazer trazer essas definições, que a gente gosta de trabalhar muito com esse conceito de ambidestria. O gestor tem a ver com o negócio, ele gerencia o negócio e, como tal, ele tem responsabilidades para a gestão daquele negócio. O líder lidera pessoas, né? E ao liderar pessoas, de novo, em prol do negócio, e por isso que tem essa ambidestria, eu busco transformar a performance de cada um em desempenho. Esse é o papel do líder, né? E gerar resultado para a companhia. Mas hoje em dia, você não acha que tem sido exigido dos gestores que ele também seja um líder? Eu tenho certeza. A grande diferença, se nós formos analisar, e como você disse, né, sou autor de 8 livros, dentre eles o Liderança Disruptiva, a gente fez um estudo abrangente sobre o tema, Flávio. Ao longo dos anos, nós nos acostumamos, e aí nós conversamos muito sobre isso, inclusive na nossa experiência, né, Flávio, a intitular um líder eminentemente aquele indivíduo que cuidava do negócio, né? E muitas vezes ele não liderava as pessoas, mas era absolutamente suficiente para ele. Um mundo muito mais controlado, um mundo onde havia a condição de uma maior previsibilidade. A partir do momento que esse mundo começa a evoluir com uma velocidade estratosférica e a complexidade muito maior dos negócios, é que começa a emergir a necessidade de você equilibrar o papel do gestor com o papel do líder, porque as pessoas são cada vez mais indispensáveis. E aí vem um dos paradoxos, né? No mundo dirigido pela tecnologia, parece que cada vez mais que a tecnologia é onipresente, cada vez mais que isso acontece, eu preciso de pessoas performando, contribuindo com as suas ideias, trazendo novas soluções. Então hoje a gente percebe, Flávio, não importa o tamanho do negócio, se você não atuar como líder, você não consegue se orientar as pessoas legitimamente, buscando, de novo, transformar performance, buscando transformar potencial em performance. E esse é o grande papel. Então, eu não tenho dúvida sobre isso. Cada vez mais é requerido e mandatório termos líderes na condução dos seus negócios. Eu vou aqui para o Carlos. Você liderou e lidera até hoje negócios com negócios pulverizados, né, com grande capilaridade, espalhados por várias partes do Brasil, também negócios fora do Brasil, em vários setores diferentes. Para a gente não ficar muito macro, Carlos, eu vou tentar voltar na máquina do tempo e voltar para o Carlos que começou um curso de inglês lá na década de 90, 80 talvez, né? Tipo 80. Então, no final da década de 80, você começou lá uma escola de inglês. E essa escola de inglês foi muito grande, ela ocupou várias cidades do Brasil, e nesse contexto você era o fundador, o idealizador do projeto, mas também era o líder desse negócio. Você liderou milhares de professores, tinham gerentes, gestores, diretores, depois você fez franquia. Vamos falar de liderança. Qual é a importância dessa habilidade, liderança, nesse contexto? Lembrando dessa época, né, que você começou ali do zero, teve uma escola, foi até 3.000 escolas na sua rede por completo. Qual foi o papel e a importância da liderança nesse contexto? Em primeiro lugar, eu penso, Flávio, que a liderança é uma escolha. Cada indivíduo, cada profissional, cada empreendedor, ele tem alguns objetivos. E uma delas é se ele vai ser ou não um líder. E quando ele pensa em liderar, ele pensa tanto no aspecto interno, ou seja, ele tem uma equipe, ele tem todo um time que ele precisa liderar, mas ele precisa também liderar o mercado. Mas antes de chegar na liderança do mercado, ele tem que ser o líder dentro de casa. E quando eu falo liderar dentro de casa, ele tem que ser o visionário, ele tem que ser o estrategista, sempre estar um passo à frente, ele tem que ser aquele que motiva, que mentora, que orienta, aquele que está ali do lado daquele que está em fase de desenvolvimento, e muitas vezes ele não consegue ver o próprio potencial. Então o líder tem essa habilidade de ver o potencial no outro, investir, treinar, motivar até ele conseguir realizar o seu potencial. Você tem aqui algum exemplo, algum caso de pessoas que atuaram junto com você
que você viu esse potencial e esse cara chegou mais longe para você dividir aqui com a gente? Eu não diria nenhum, nem dois, nem três, são centenas, Flávio. Por quê? Porque eu criei um modelo em que a pessoa podia entrar como um estagiário, ele podia entrar como um aluno, ele podia ser um monitor de classe, ele podia ser um assistente de professor, ele poderia ser levado a professor, posteriormente assistente de coordenação, depois coordenador, assistente de diretoria e finalmente franqueado, ou seja, um parceiro de negócios. Então foram dezenas, quem sabe centenas de profissionais que passaram por todo esse processo e finalmente se tornaram grandes empreendedores. Muito bem, Carlos, obrigado. Deixa aqui para o Lisandro, aí mergulhando agora dentro de uma grande organização do mercado corporativo, da Faria Lima, uma instituição financeira, e você atua diretamente no marketing, mas ali no seu setor, eu presumo que tenham dezenas, quem sabe centenas de pessoas envolvidas nesse processo. Qual é o papel da liderança nisso? O papel da liderança, vocês tocaram bem no ponto, é tirar o melhor das pessoas. Tá? No fim do dia, pessoas é o que mais importa em qualquer organização. O mercado muda, o concorrente muda, tudo muda. E você vai depender das pessoas para recriarem um modelo, repensarem o modelo, né, de como é que você está sempre à frente do mercado. E acho que esse é o papel da liderança. Muitas vezes, liderar não é fácil, não é confortável. Tá? Inclusive, eu me inspiro muito em esportes. Acho que o Carlos até vai saber bem um pouco, vive bem esse mundo. Né? Você pega os melhores treinadores, tá, que existem, o cara não é o paizão que passa a mão na cabeça. Pelo contrário. Aí você pega, vamos lá, pega Brasil, por exemplo, você pega um Bernardinho. Não sei se alguém já viu ele, né, liderando a turma em quadra. Assim. O cara sai de si, né, e ele cobra demais as pessoas, porque no final do dia, como o Sandro falou, é sobre tirar o melhor de cada pessoa. E geralmente, para tirar o melhor de cada pessoa, você leva para uma zona de desconforto. Né? Então você pega todo o treinador, talvez seja o exemplo mais fácil e acho que palpável para todo mundo. Os melhores treinadores são aqueles que levam os jogadores, levam os seus times no limite. Muitas vezes, no momento, o próprio liderado não reconhece, né, talvez o valor que ele tem. Mas você pega ex-jogadores de carreira, você fala assim, quais são os melhores treinadores que você teve? Sempre foi, né, aquele treinador que levou, ele tirou a zona de conforto, que muitas vezes entrava na cabeça dele, e ele às vezes nem sabia o que estava fazendo, mas depois quando você olhava lá na frente, conectava os pontos para trás, fazia muito sentido. Então esse acho que é um pouco do papel, de como é que, de alguma forma, né, construtiva, né, você consegue tirar as pessoas da zona de conforto, levá-las para um outro nível, para elas entregarem outro tipo de performance. É assim que eu entendo o negócio. Eu já vi o Bernardinho falando sobre esse assunto, quando a pessoa perguntava sobre ele ser muito exigente, e aí se referindo a esses momentos que ele estava na beira da quadra, e ali, às vezes ele sai de si, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falava que o que ele exigia, ele não tem problema com erro, e nem com fracasso. Ó, errou, treinei o que eu tinha que treinar, trabalhei o que eu tinha que trabalhar, e o outro time foi melhor, beleza, faz parte. A cobrança dele era em cima daquilo que foi combinado. Ó, foi combinado essa postura, foi combinado esse posicionamento, foi combinado essa dedicação. Isso foi combinado. Ninguém é obrigado a combinar nada. Aliás, ninguém é nem obrigado a jogar na seleção. Então, né? Ele vai ali... É voluntário. Ele pode negar a convocação dele. Então ele topou entrar, ele assumiu o compromisso. Então há um combinado. E aí eu vou para acordos, né? Eu gosto de definir liderança como um gestor de acordos. Bom. É, um gestor de combinados. Combinados. É, gestor de combinados. Então a gente fez combinados. Bom. Esses combinados, cada um deles são feitos de forma estratégica. Você tem um grupo de pessoas que... Individualizado para cada pessoa. Muito bom, entendeu? E no decorrer da jornada, o líder é aquele que faz a gestão desses combinados. Não é verdade? É um baralho na mão. Né? É um baralho na mão. Ó, tá aqui, nosso combinado é esse aqui, cara. Pô, tu não tá cumprindo. E ele sabe o que esperar de cada um também. Tem uma questão até de qual que é o potencial do Sandro, até onde eu consigo. Até onde eu percebi que ele vai, até onde ele já me provou que vai nos treinos. E até onde a gente combinou que ele daria isso aqui no jogo. Aí, quando ele começa a ver o cara não dando aquilo que está combinado, opa, aí entra o papel do líder. Porque muita gente acha que é uma coisa meio opressora. Não, não é opressor. Um combinado é voluntário. Inclusive, eu aprendi isso muito das nossas relações, né? Eu tive a oportunidade, trabalhamos juntos bastante tempo, né? Num projeto onde você me liderava, inclusive, nesse processo. E a gente tinha os nossos combinados. Tinha nossos combinados. E aí, professor... Se é uma escolha do líder, é uma escolha do liderado. Aí a curiosidade da liderança, né? Isso muito das nossas conversas, eu aprendi muito das nossas interações. O líder é até aparentemente ambíguo, mas só acontece a liderança quando alguém fala, eu quero
Você pode fazer o combinado que eu tô com você. Perfeito. O liderado escolhe Escolhe. o líder. Por isso que eu digo, alguns são pseudo-líderes, professor. Por quê? Eu tenho até um amigo, o Rossandro Klinge, até acho que vale a pena você convidar para estar aqui com você, um craque, um psicólogo incrível. Ele até comenta, né? Eu não tenho seguidores. Né? Quem teve seguidores foi o Supremo. Eu tenho pessoas que me acompanham e acreditam naquilo que eu trago como perspectiva. Porque o seguidor, muitas vezes, ele simplesmente segue. Não é isso. Ele escolheu essa visão. Então, muitas vezes, a gente esquece esse detalhe justamente dando entendimento de que isso não é você escolheu, estamos juntos. Agora você tem direitos e deveres. Eu percebo que muitas vezes nas nossas conversas que tendem, levando ao mercado, às vezes há uma certa superficialidade, né? Não. Temos combinados. É quando o liderado se comporta como cliente e não como um parceiro que fez um acordo. O cliente, ele é só servido, porque você tem aquela máxima, liderar é servir, é também servir. Sim. Liderar também é servir. Mas aí o cara, se liderar é servir, eu sou o cliente. Meu líder é meu garçom. E eu vou fazer tudo o que eu E quiser. ele tem que me atender. E eu não tenho nenhuma obrigação. Deixa eu fazer o seguinte. Tem outro aspecto antes de mudar o tema. Fica à vontade. Aqui não que tem... eu penso o seguinte, de tempos em tempos, nós também podemos mudar o combinado. Aí combina de novo. Combina de novo. Totalmente. Eu tive um diretor comercial, trabalhou comigo por 10 anos e nós tínhamos já por hábito, quando chegava o final do ano, a gente reavaliava e recombinava o ano seguinte. E passaram-se 10 anos, depois ele tomou um outro rumo e ele chegou na minha sala, nunca vou esquecer esse comentário, ele disse: Carlos, eu trabalhei com você por 10 anos e fizemos muitos combinados, mas você nunca falhou com o combinado que nós acordamos. Ou seja, para mim foi uma honra, porque lamentavelmente tem muitos combinados que depois a pessoa pula fora, muda de ideia. Basta um líder não cumprir uma vez, ele não tem mais a credibilidade com o grupo que ele lidera. Ninguém mais acredita nesse cara. Ele mas eu cumpri 984 vezes. Uma vez você não cumpriu, tua credibilidade vai para o saco. Deixa eu fazer uma proposta para vocês aqui. A nossa audiência é uma audiência de pequenas empresas. Pessoas que estão começando seus negócios, empresas que faturam aí até 10 milhões de reais, tem alguns que até faturam mais, mas em geral são pequenas empresas. Eu vou dar um passo atrás, porque Lisandro, você fez uma comparação com uma empresa e o esporte. Eu gosto muito do esporte como elemento de inspiração, liderança de pessoas, atingimento de metas, objetivos. O esporte já é um modelo que está internalizado na população. A população em geral, não importa se é de nível superior ou analfabeto, ele entende que um time tem que ganhar um jogo. Ele entende que se o jogador andar em campo e não se esforçar, ele está atrapalhando o time. E o técnico pode ir lá cobrar ele, né? Ele entende que o técnico pode e deve cobrar ele. E que se ele não fizer, ele vai cobrar o técnico. É isso. Então, do doutor ao iletrado, o conceito do esporte, desde a Grécia, onde surgiram as Olimpíadas, está internalizado. Então, vamos então nos apropriar desse conceito já internalizado, mas aí existe um outro conceito que não está internalizado em muitos empresários, e eu lido muito com pequenos empresários, e eu percebo isso. Você tem uma relação de causa e efeito no esporte. Você consegue, do doutor ao iletrado, olhar para um time e falar: esse time não está se esforçando e por isso ele perdeu. Esse time é preguiçoso. Ele tem isso claro. Mas a maioria, eu vou me atrever a dizer que a maioria, é muitos empresários, mas eu vou dizer que a maioria não tem a relação de causa e efeito, a relação causal entre trabalho e resultado. É como se o sucesso fosse uma parada assim: a gente acordou na madrugada, tinha um anjo que desceu do céu e ele vem com um pergaminho assim: Carlos Wizard, aqui é o seu sucesso. E aí você acorda com um superpoder no dia seguinte e tudo que você faz dá certo. Ou seja, é meio como se fosse sorte o sucesso. É meio como se não existe uma relação causal. No esporte ele tem essa percepção, nos negócios não. Então, para a gente realmente fazer esse paralelo dos negócios com o esporte, a gente também precisa importar a relação causal entre ação e reação. Vamos voltar aqui para você que está assistindo, que não entendeu ainda
O que falta, às vezes, para você ter um negócio acontecer, ter um negócio ter sucesso? Parece que depende de sorte, ou depende do mercado, ou depende da política, ou depende do governo, ou depende do novo sempre algo que está fora, do novo né? presidente. É algo que está fora, nunca é aqui. Sempre é algo que está fora. E não é nunca culpa do time. É como se o teu time de futebol fala, não, a gente perdeu o campeonato por causa do novo presidente. Ou a gente perdeu o campeonato por causa da economia. A gente perdeu o campeonato por isso ou por aquilo. Mesmo em instituições financeiras, onde tem uma dependência direta, uma ligação direta com a macroeconomia, você tem contramedidas para determinados ciclos econômicos adversos, onde você ajusta a tua máquina e tem resultado. Acontece isso no banco? Com certeza. Toda hora. Toda hora. Todo dia Até porque quando acontece o contrário, quando a medida ajuda aí o time. Quando o negócio vai bem, aí não foi o governo que mudou alguma coisa. Não, aí fomos nós mesmo aqui, pô, a gente é bom. Agora eu sou o CEO do ano. É entendeu? isso aí. Agora, isso quando aí. o negócio vai mal, não. A Aí- economia, o mercado. É isso. Não pode ser assim, querido. Ó, então vamos lá. Existe assim como no esporte, existe uma relação causal entre o teu trabalho e o teu resultado. Vamos falar sobre esse assunto. Qual é o papel da liderança para estabelecer numa equipe a percepção dessa relação causal? Perfeito. Como é que você vê isso? Para mim tem uma palavra, tá? Que é desconforto. Tá? Se você pegar, né, qualquer organização, qualquer time de alta performance, você tem um certo nível de desconforto, tá? Onde você começa a quase que mexer um pouco com o brilho das pessoas e começa a levá-las para um outro lugar. Tá? Eu acho que aí você começa a dar quase que um chacoalhão nas pessoas. Eu acho que tem uma inércia natural das pessoas de tá tudo certo, tá tudo muito bem. E é difícil você quebrar isso sem desconforto. Tá? Então, eu acho que o papel do líder, muitas vezes, eu acho que é trazer as pessoas certas, colocar nas cadeiras certas e fazer as perguntas certas que eu acho que levam ao desconforto. Isso eu acho que é muito poderoso para você mexer com o brilho das pessoas e garantir que elas internalizam aquilo. E aí, eu acho que, de novo, voltando para qualquer profissional, qualquer treinador de alta performance, é muito esse papel. E, de novo, não é fácil, não é confortável. Eu já tive, tá, pessoas que chegaram para mim na XP e falaram, pô, Alessandro, você é o chefe mais exigente que eu já tive. Falei, verdade. Dá para ver que você nunca foi muito exigido, tá? E essa foi a minha resposta, tá? Desconforto no começo, mas depois, primeiro, quase que você mexe com o brilho da pessoa, tá? Tem um pouco, quase assim, eu vou te provar que eu consigo fazer. E é isso que, pô, no meu caso, é o que funciona bastante bem, tá? Obviamente, essa palavra, essa cutucada, ela é acompanhada de, vamos fazer junto. Já pensou isso? Já pensou naquilo? Vai capacitando, né? E eu acho que eu não tenho o seu jeito, tem o seu jeito, o seu estilo, né? E acho que no meu caso, eu gosto de dar uma cutucada, ao mesmo tempo gosto de estar junto e reconhecer quando a coisa vem, né? Quando a coisa acontece, fala, pô, você está vendo? Eu acho que tem um exemplo bem legal, tá? Foi até antes de eu ir para a XP na Red Ventures, uma empresa que eu fundei, uma empresa que a gente começou do zero, né? Então eu fui contratando outras pessoas e tudo mais. Tinha um menino que era super bom, tá? Pô, engenheiro da Poli, pô, moleque super inteligente, super. Eu até brincava assim, pô, esse cara é mais inteligente que eu, se dá uma prova pra gente, ele vai melhor do que eu. Um dia a gente estava numa reunião, discutindo ideias e tal, e ele deu uma ideia, assim, era uma ideia mais ou menos, né? Eu falei, por que você falou isso, fulano? Ele falou, não, porque assim é mais fácil. Eu falei, tá bom, não, achei uma boa ideia, fomos para outra direção. Acabou a reunião, chamei ele para tomar um café, eu queria tomar um café com você. Eu, tá bom. Eu falei, cara, você se considera uma pessoa medíocre? Desconforto geral, tá? Geral. Não. Eu também. Eu falei, cara, vamos lá. Você falou que você é um engenheiro da Poli. Cara, super inteligente. Eu te contratei, você é muito inteligente. Eu não te acho medíocre. Não acho você medíocre. Mas hoje, você foi medíocre. Você decidiu, deu uma ideia e estava decidindo um caminho que era o mais fácil. Não que era o melhor. Eu falei, onde você acha que vai te levar no médio e longo prazo? Você acha que vai estar num lugar que é mais fácil, mais confortável, ou você acha que vai te levar mais longe? E eu falei, olha, eu sei, fulano, que o que eu estou te falando é duro. E eu sei que hoje talvez você vá para sua casa, vai ficar, dormir puto comigo, né? Vai acordar amanhã e pode ser que você venha aqui e me peça a demissão. E honestamente, se você fizer tudo isso, mas você sair daqui o melhor profissional, eu cumpri o meu papel como líder. O meu papel como líder não é te fazer melhor trabalhar aqui, é te fazer melhor trabalhar, ser a sua melhor versão, onde quer que você esteja, onde quer que a vida te leve. No dia seguinte, ele veio, me chamou para tomar um café e falou, eu não dormi essa noite, com vergonha da ideia que eu dei na reunião passada. Não, aí, cara, também não é assim e tudo mais. Ele falou, mas, putz, ele falou, obrigado, Alessandro. Eu fiquei pensando, né, que meus pais teriam achado que eu estava fazendo o que era mais fácil, não que era o melhor. E essa pessoa teve uma transformação, assim, é um cara super bom, e hoje ele está super bem, uma carreira super boa. Então, no fim do dia, né, quando eu falo, né, que é gerar um desconforto, é muito por essa linha, porque é muito difícil, às vezes, você despertar essas coisas nas pessoas. Então, você tem que chegar em alguma coisa, Flávio, pô, que toca lá dentro, e que desperta um trigger que você fala, putz, eu não quero fazer isso. Em outras palavras, a resposta
está dentro. Concordo. Ao contrário, ou seja, quando a pessoa não tem a relação de causa e efeito, ela acha que a resposta está do lado de fora. É Certeza. aleatório. Mas na realidade a resposta está do lado de dentro.